3 horas da tarde, mais 17 minutos. Aqui no Bandeirantes Acontece, nós vamos a Brasília, para a capital federal, falar com Rafael Procópio a votação da isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Ótima quarta-feira para vocês e para todo mundo que segue aqui com a gente. Óbvio. Olha só, pessoal, parece que agora vai, viu? Parece que agora vai ser votado e muito provavelmente aprovado o projeto de lei que pretende isentar do imposto de renda aqueles que recebem até 5 mil por mês. E também esse projeto prevê alguns descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.530 mensais. Esse projeto, a gente lembra, foi entregue pelo Poder Executivo, pelo governo Lula, em abril deste ano à Câmara dos Deputados. Isso está tramitando agora no início de outubro. Isso por vários motivos diferentes. O primeiro, a própria tramitação desse texto. Ele passou por um grupo de trabalho capitaneado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, da base do governo do PT do Maranhão, e está com a relatoria, na verdade, de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que pegou esse texto para si e fez mudanças no relatório que foram bem vistas, inclusive, pela base governista. Passou por esse grupo de trabalho que eu disse, que primeiro pegou esse texto do Poder Executivo e trabalhou, e depois passou por uma comissão especial, tirando a necessidade da votação em outras comissões, apenas nessa comissão especial, e agora já está pronto para ser votado no plenário. Na verdade, já está pronto para ser votado no plenário já há algum tempo, mas essa matéria ela foi um tanto quanto travada na Câmara dos Deputados por conta de outras pautas que, podemos dizer, sequestraram aí o trabalho da Câmara dos Deputados, em especial a questão da PEC da blindagem, que foi aprovada recentemente com muita tranquilidade, e a questão da discussão toda envolvendo a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Essa questão, inclusive, deu uma esfriada nesse momento. O relator Paulinho da Força continua tentando chegar a um texto que não desagrade a todo mundo. Mas esse é outro assunto. Vamos falar mais um pouquinho sobre o imposto de renda, porque a previsão é votação no plenário ainda hoje, mais para o finzinho da tarde, comecinho da noite. Já está pautado nas discussões previstas para esta quarta-feira. Falta realmente os parlamentares colocarem essa matéria a voto. Lembrando que estamos tratando de um projeto de lei, não é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, para aprovação é necessário apenas o voto da maioria. 257, 258 votos dos 513 deputados já são suficientes para conseguir fazer com que essa matéria seja aprovada e enviada ao Senado Federal. Isso, como eu disse, a matéria chegou à Câmara dos Deputados no mês de abril, não foi pautada desde então e vai precisar passar pelo Senado Federal, que na semana passada fez pressão com a Câmara dos Deputados, nessa relação que está um pouco desgastada entre as duas casas neste instante. Porque a gente lembra, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na semana passada, relatório de Renan Calheiros, um texto muito similar a esse da Câmara dos Deputados foi aprovado rapidamente e era de caráter terminativo, ou seja, não precisava passar pelo plenário. Então já foi entregue para os deputados votarem. É uma pressão, né? Os senadores sabem que essa matéria não vai ser aprovada, mas é aquela pressão para que o imposto de renda seja logo aprovado e votado na Câmara dos Deputados. A gente vai continuar acompanhando aqui no Congresso Nacional. Essa sessão plenária deve começar ali por volta de 4 horas da tarde. Tem reunião de líderes às 5 horas da tarde, vai ter a presença de Hugo Mota, então votação de fato dessa matéria lá pelas 6, 7 horas, mas a possibilidade é bem grande de uma aprovação tranquila hoje na Câmara dos Deputados. Valeu, Procópio. Ô Zaidan, falamos lá atrás e você destacava, quem é que vai querer ter o nome atrelado na próxima eleição? Aquele que foi contra, né, a isenção dos R$ 5.000 para o imposto de renda, um imposto de renda tão alvo de tungar o dinheiro do trabalhador desde os anos 90, né? E nesse período, desde que falávamos sobre isso, de que ninguém ia meter a mão nessa cumbuca, teve todo um movimento de sabotagem da votação e inclusive de atrelar essa votação a uma anistia para golpista. Esse é um teste mais para Arthur Lira, que articulou, era o relator, articulou e quis bater o pé, que seria nesta quarta-feira, e falou isso no meio ainda do fervor do processo de anistia ter chegado na mão ali do Paulinho da Força para elaborar o outro projeto secundário. Mas é uma prova de força mais do Arthur Lira do que do Mota, Zaidan? Muito mais do Arthur Lira, muito mais. E depois de vencidos alguns obstáculos, né? Inclusive aquela armadilha, você está lembrado, Ronald, quando alguns parlamentares de oposição
disseram que iriam propor uma isenção até R$ 10.000, né? O que seria ainda mais popular. Mas, claro, qualquer aumento iria exigir que você dissesse de onde sairia a compensação para a perda de arrecadação. E é exatamente aí que ainda resta um ponto a ser o centro da disputa nessa votação. Não são os R$ 5.000, não é a ampliação da faixa de isenção, mas a compensação sugerida pelo governo, que é tributar lá em cima, né? Tributar quem tem renda muito elevada. E então tem gente que está defendendo aprovar os 5.000, mas derrubar a compensação sugerida pelo governo e dizer para o Haddad: procure outra fonte. Não pode ser essa, né? É claro que isso não é apenas um movimento político para tentar desgastar, para tentar inviabilizar o projeto, mas é deputado fazendo o que alguns setores querem, setores que não querem ser taxados, né? E aí colocam suas forças no parlamento, né, tentando fazer com que aprova os 5.000, tá tudo bem. Tudo bem. Deu uma compensação até 7,5, tá tudo bem. Mas nada de cobrar da gente. Arranjem outra fonte. E, claro, nenhum deles está disposto a dizer qual fonte, né? Mas apenas dizendo para o Haddad: se vire. O fato é que é toda uma discussão distorcida, exatamente o que você falou. Muita gente continuará pagando mais do que deveria pagar. Tem gente que deveria estar numa faixa de tributação muito inferior a 27,5 e vai continuar pagando 27,5. Não mudará nada. Tem gente que deveria ser isento e vai continuar pagando imposto. Mas, pelo menos, você beneficia um percentual significativo da população com a ampliação da faixa de isenção. Agora, perde a arrecadação? Perde. Onde compensar? O governo propõe taxar quem tem renda elevadíssima. E alguns parlamentares, ou um grupo expressivo de parlamentares, tenta evitar isso, não só para provocar bagunça, para desgastar o governo, mas atendendo apelos de quem não quer ser taxado, né, Ronald? Mas, Zaidan, eu fico imaginando como é que se dão, uma coisa que está tão perto de acontecer, como é que se dão esses lobbies, já que é uma batalha vencida, né? A votação vai acontecer definitivamente. Como é que se dão esses lobbies paralelos do ok, concordamos, vamos lá, apoiamos, mas não veio a comprar da gente? Como é que se dão esses lobbies nos bastidores? Como é que se chega, como é que se discute isso para no passo seguinte entregar esse pacote de maldades e falar: ó, você que se vire aqui para arrumar onde é que você vai resolver, mas não vai taxar quem nós não queremos que seja taxado? Como é que isso acontece, né? Eu sou sempre curioso de saber as negociações paralelas com projetos que já se dão por vencidos, mas que vai se buscar alguma maldade para poder pressionar o governo. Alguns são representantes permanentes de setores, né? Eles estão lá como representantes do povo, mas alguns são representantes específicos de alguns setores. Inclusive bancos, inclusive grandes corporações, rentistas, não há dúvida. E vale notar que alguns deles estariam entre os taxados também, né? Estão representando a si próprios, né? Alguns não é que eles representam, eles são o setor, né, Zaidan? São. Pô, tem cara ali que é muito rico. É isso.